Bom dia, irmãos. Estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos e durante as lições veremos a atuação do Espírito Santo de Deus no meio da igreja e a pregação corajosa do Evangelho. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigada por esse momento. Eu te peço que o Senhor me oriente, me dê sabedoria para transmitir esta lição e te peço que o Senhor seja com todos os ouvintes. Em nome de Jesus, amém. Semana passada, o pastor Cláudio nos falou sobre a atuação do apóstolo Pedro e também de Estevão, fiel cristão que foi martirizado por pregar o Evangelho. A lição que o pastor Cláudio nos deu foi a lição de número 2. Porém, hoje nós vamos voltar rapidamente à lição 1 para vermos alguns alicerces que encorajaram aqueles homens diante de todo tipo de perseguição. O texto áureo de nossa lição está no livro de Atos, capítulo 2, versículos 46 e 47, que nos diz o seguinte: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade no coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Atos 2, 46, 47. Bem, irmãos, o livro de Atos foi escrito para mostrar a ação do Espírito Santo de Deus na comunidade cristã primitiva. E até hoje nós temos o Espírito Santo de Deus regendo as nossas vidas, orientando e dando direção à sua igreja. Na lição de hoje darei destaque ao escritor Lucas e à ação do Espírito Santo, como eu já disse, com relação à igreja. E então, irmãos, mais do que nunca, os discípulos naquele tempo, eles precisavam de ser revestidos pelo Espírito Santo de Deus, porque havia muita oposição ali no meio da pregação. E nós vemos em João, capítulo 16, versículos 7 e 8, que diz o seguinte: todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Essas palavras são de Jesus Cristo, que não nos deixaria órfãos. Ele nos enviaria o Consolador. E é esse Consolador que tem sustentado a nossa igreja, tem sustentado a nossa vida pessoal, nos dando direção e sabedoria. E ainda tem mais. Logo no primeiro capítulo do livro de Atos, no versículo 8, nos diz o seguinte: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Agora, falando sobre o autor Lucas, como já dissemos, o livro de Atos dos Apóstolos, ele foi escrito por Lucas. Lucas tem um significado em seu nome, que significa portador da luz. Lucas, além de ter escrito o livro de Atos dos Apóstolos, ele também escreveu um evangelho. Ele foi um dos 4 evangelistas, assim como Mateus, Lucas, Marcos e João. Portanto, Lucas escreveu 2 livros, Atos e o Evangelho segundo Lucas. Interessante que Lucas não conheceu Jesus pessoalmente, como os demais apóstolos. Aliás, apóstolos são os que foram testemunhas oculares da morte e ressurreição de Cristo. Portanto, não há base bíblica para os que hoje se intitulam apóstolos. Então, Lucas se tornou discípulo dos apóstolos de Jesus e mais tarde seguiu Paulo na pregação do Evangelho. Lucas tinha uma profissão bem interessante. Ele era médico, ele era grego e viveu na cidade grega de Antioquia, na Síria antiga. Ele estudou medicina numa cidade chamada Alexandria, berço da medicina.
É interessante que essa escola de medicina, ela já existia desde o ano 300 a.C., quando os primeiros estudos de anatomia foram realizados por médicos gregos que já dissecavam o corpo humano em grandes descobertas. E Lucas também é chamado pelo apóstolo Paulo de o médico amado. Isso está em Colossenses, capítulo 4, versículo 14. E na tradição, na nossa vida secular, Lucas é considerado o patrono dos médicos. E a data comemorativa é dia 18 de outubro, dia do médico. Vamos aos fatos. A oposição estava ocorrendo de uma forma muito acirrada, mesmo diante da pregação do evangelho realizada com tanta ousadia e com tanto amor. E os discípulos estavam lidando com uma calúnia inventada sobre a ressurreição de Jesus. E nós vemos aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, nos versículos de 12 a 15, que nos diz o seguinte: e congregados, eles com os anciãos, isso, os líderes da igreja, tá? E tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: dizei que vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós o furtaram. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e foi divulgado este dito entre os judeus até os dias de hoje. Então, nós temos conhecimento, sim, que até os dias de hoje, eles acreditam que o corpo de Jesus foi roubado e que não ressuscitou. Então, essa já era uma grande questão que os discípulos de Jesus lidavam naquele tempo. Era uma mentira, era uma calúnia inventada que Jesus não havia, que não havia ressurreição de Jesus. Agora, no capítulo de Atos, capítulo 1, do 1 ao 14, nós vemos a ascensão de Cristo, que é fato gerador do surgimento da igreja. Aqui, Lucas enfatiza fortemente que Jesus ressuscitou e ascendeu aos céus, como vemos em Atos 1, de 1 a 4, que eu lerei a seguir. Atos 1, de 1 a 4. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Então aqui nós vemos essa afirmação de Lucas a respeito da ressurreição de Jesus, que durante 40 dias ele foi visto circulando entre os apóstolos e dando-lhes instruções. Então todos aqueles que ali estiveram com Jesus, eles mais do que nunca eles foram testemunhas oculares que verdadeiramente Cristo ressuscitou. E em seguida, Jesus promete revestir a igreja com o Espírito Santo. Lerei Atos, capítulo 1, de 6 a 8, que nos diz o seguinte: aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samária e até os confins da terra. Em Atos 1:9,
nós temos aqui uma descrição da subida de Jesus aos céus, que nos diz o seguinte: Atos, capítulo 1, do versículo 9 a 11. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Glória a Deus. Em seguida, nós vemos que os apóstolos começaram a ter muitas pessoas que foram agregadas àquele grande grupo, naquela formação da igreja, e eles precisavam cada vez mais de uma equipe junto a eles que desse conta de poder dar apoio e também ministrar a toda aquela população. Então eu lerei Atos capítulo 1, de 24 a 26. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, e Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, irmão de Tiago. Bem, aqui, se nós formos contar, dá um total de 11 apóstolos. E vemos que sem Judas, nesse grupo, que foi o traidor, só haviam 11 discípulos. E como o número de pessoas ia crescendo, precisavam completar a equipe de 12 apóstolos, inicialmente implantada por Jesus. Observem que diante dessa dificuldade, a primeira atitude que eles tiveram foi orar e pedir sabedoria e orientação a Deus. E também avaliar os fatos. No caso, os candidatos precisavam ser homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. E assim o fizeram, como veremos a seguir. E orando, disseram: Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes 2 tens escolhido, para que tome parte nesse ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu lugar próprio. E lançando-lhes sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 12 apóstolos. Então aqui também fica assim mais uma lembrança dessa boa lição para nós, que tendo Judas Iscariotes sendo retirado por ter traído a Jesus, em seu lugar entrou um novo apóstolo chamado Matias. E o povo começa a se aproximar. E no capítulo 2, do versículo 37 a 47, nós vemos: E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos? Que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. E nesse momento, a igreja em oração vive um momento em paz, e também com temor e amor. Do versículo 41 ao 47 do capítulo 2, nós vemos o seguinte: De sorte que foram batizados o que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações.
E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades, bens, repartiam com todos, segundo cada um havia mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Agora vem um momento triste. É um dos momentos de grande perseguição, que está no capítulo 4 de Atos, do versículo 23 ao 37. O crescimento da igreja incomodava profundamente os líderes religiosos e houve ferrenha perseguição. Então, em Atos, capítulo 4, versículo 1 ao 4, nós lemos o seguinte: E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Em seguida, o que aconteceu? Eles mesmos reconheceram que Pedro e João, eles agiam com poder e os soltaram ordenando que não falassem mais de Jesus. Mas eles continuaram a falar. E veja a defesa de Pedro. Começando em Atos, capítulo 4, versículo 8, então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: Principais do povo e vós anciões de Israel, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E havendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Todavia, mandando-os sair para fora do conselho, eles começaram a conferenciar entre si, dizendo: Que havemos de fazer com esses homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que eles foi feito um sinal notório e não podemos negar. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que não falem mais nesse nome em lugar nenhum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falasse, nem ensinasse, nem falasse mais nada no nome de Jesus. Mas respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: Julgai vós se é justo diante de Deus ouvir a vocês e não a Deus? Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais, não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tivera acontecido. Em seguida, nós temos um outro fato muito interessante que aconteceu ali, naquela comunidade de cristãos que estava assim, ao mesmo tempo que eles eram perseguidos, eles precisavam de cuidar das pessoas que estavam se achegando a eles. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, de 1 a 7, nós podemos ler o seguinte: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos judeus de cultura grega contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12 apóstolos, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais possamos constituir sobre estes esse importante negócio de cuidar dessa área social. Foi daí que surgiram os diáconos, ajudadores
e os temos até hoje em nossas igrejas. Glória a Deus por todos os nossos diáconos. Mas nós perseveramos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhe impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Outra questão importante que eu gostaria de comentar é sobre essas viúvas. Quando foi levantada a questão que as viúvas dos convertidos que eram gregos não estavam sendo cuidadas assim como as viúvas dos hebreus. É que naquele tempo as viúvas sobreviviam apenas com o amparo do esposo, do filho ou do pai. Por isso, ao lado dos órfãos, elas representavam os pobres e oprimidos. E a necessidade básica que elas precisavam era o sustento diário. E a maioria delas, nem esse sustento elas tinham. E esse assunto foi muito sério, tanto no Velho Testamento, como também no Novo Testamento. Em 1 Timóteo capítulo 5, há quase que um capítulo inteiro referente aos cuidados com as viúvas. Hoje, a maioria das viúvas, graças a Deus, recebem pensão. E que bom seria que todas pudessem receber pensão. Mas naquele tempo, a situação ainda era muito pior, quando elas perdiam o marido. Mas não havia somente viúvas pobres. Haviam também viúvas que, mesmo quando herdavam bens, elas não podiam negociar, pois elas precisavam de um homem para representá-las, pois elas não eram reconhecidas naquela sociedade como cidadãs. Então a mulher não tinha voz. Elas precisavam de eleger algum homem, que as pudessem representar. E com isso, muitas das vezes, elas eram passadas para trás. Jesus aponta esse fato em Marcos capítulo 12, versículo 40, quando critica os escribas dizendo: eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Eles receberão a condenação muito maior. Essas palavras foi de Jesus repreendendo já esses homens que se aproveitavam pelo fato das viúvas não poderem fazer negócio com algum bem que possuíam, e eles entravam na vida delas para explorar. Mas Deus afirma em sua palavra ser o pai e defensor das viúvas como dos órfãos, em sua santa habitação. Essa citação está em Salmos, capítulo 68, versículo 5. Então, Deus é pai e defensor tanto das viúvas como dos órfãos. Também em Deuteronômio, capítulo 27, versículo 19, temos uma grande repreensão. Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. E todo o povo dirá amém. E os apóstolos conheciam muito bem essa palavra e com isso elegeram os primeiros diáconos para que cuidassem desse serviço social. Agora chegamos à conclusão. Com a graça de Deus, nós revimos pilares básicos na construção da igreja que até hoje seguimos. Confiamos que a ressurreição e a ascensão de Jesus aos céus é a razão de nossa esperança. Vimos momentos de alegria na expansão do Evangelho e também de tristeza, pois dói o sofrimento dos mártires cristãos ao longo da história. E, infelizmente, até hoje temos irmãos em perigo em países que proíbem o Evangelho, onde são chamados de a igreja perseguida. Contudo, nem a morte pode impedir a marcha da igreja de Cristo. Esta é uma vitória garantida pela ressurreição de Jesus. Finalizo com essa palavra. Então Jesus lhe afirmou:
Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, versículos 17 e 18. Que assim seja em nome de Jesus. Amém.